Fala, meus queridos alunos e alunas. Estamos de volta aqui neste esquema, estudando muito mais sobre o continente africano. Na última aula, inclusive deixa aí nos comentários se você está assistindo a aula na sequência ou se você assistiu o vídeo 1 em um dia e está assistindo este vídeo em outro dia, só para eu saber, tá? Deixa aqui nos comentários porque eu fico curioso. Então vamos lá. Nós fizemos esses caminhos aqui, ó. Demografia, estrutura da população, distribuição, características. Entramos na parte da divisão étnica do continente e daqui nós viemos para cá. Falei da Conferência de Berlim, conflitos e Primavera Árabe. Agora, vou voltar aqui na parte da demografia e continuar um pouquinho este caminho aqui que eu não dei ênfase na última aula. Então, falando da diversidade étnica, nós temos uma grande diferenciação entre os povos que vivem mais ao norte do continente africano e os povos que vivem mais ao sul do continente africano. É lógico que a diversidade é enorme dentro desses dois blocos que eu vou apresentar para vocês. Mas este é um tema muito cobrado no vestibular. Peço sua atenção. Tá vendo aqui o nome África Setentrional e Subsaariana? África Setentrional e Subsaariana. Essa divisão África Setentrional e Subsaariana significa África Norte, que é essa parte que eu estou mostrando aqui com o mouse, e África ao sul do Saara. Por muito tempo, e até alguns livros, sites, você talvez encontre, era chamado de África Branca, África Setentrional, e África Negra, a África Subsaariana. Porque a maioria da população da África Setentrional é branca e a maioria da população da África Subsaariana é negra. Mas olha aqui a diferença, esse mapa ele é mais didático, está mostrando país por país. Esses países em cinza são os países que compõem a África Setentrional, África Norte, África Branca, África Árabe. Esses países, eles têm forte influência da colonização, forte influência da cultura, na verdade, dos povos árabes, que ao longo de décadas e muitos anos, eles passearam aqui por essa região, moraram nessa região, povos nômades também, que constantemente se deslocavam pelo deserto e foram deixando a sua influência na ocupação aqui dessas cidades. Então, desses países, perdão. Esses países, eles têm a maioria da população árabe, tá? Fala a língua árabe, tem a cultura árabe, professa o islamismo, é chamado de África Branca, tem uma agricultura, uma característica muito do Mediterrâneo aqui. Então você tem, por exemplo, o cultivo de oliveiras, tem produção de tâmaras, tem produção de uva também, vinícolas, junto ao Mediterrâneo, por conta da influência do clima mediterrâneo. E nessa porção, olha só, lembra que o Sol nasce sempre no leste e se põe no oeste? Esta parte da África Setentrional, essa parte da África Setentrional aqui, que fica mais a oeste, ela é chamada de Magrebe. Importante que você conheça esse nome. Magrebe, em árabe, significa poente, que é o contrário de Macrec, ou Mashrek, que significa nascente, que já fica lá naquela região do Oriente Médio ali, ou Levante também, tipo Levante do Sol, lá na Síria. Então você tem desde o Levante até o poente, que é a região do Magrebe. O Magrebe é formado aqui pelo Marrocos, pela Argélia e pela Tunísia. Esses são os países que compõem o Magrebe, tá? Além do Saara Ocidental, que a gente vai falar sobre ele no futuro. Mesma coisa, islamismo, colonização francesa, no caso, tem influência árabe, mas os países ali foram colonizados pela França. Lembra daquele mapa que a gente viu na aula passada, do neocolonialismo? E tem uma situação que já foi abordada algumas vezes no vestibular que eu vou contar aqui para vocês. Vou usar esse outro mapa para ficar mais fácil.
tem duas cidadezinhas aqui dentro do Marrocos que na verdade não são cidades marroquinas. Elas estão no Marrocos, mas pertencem à Espanha. A cidade de Ceuta, que fica bem junto ao Estreito de Gibraltar, e a cidade de Melilla, que fica mais ou menos próximo também. Nessas cidades, elas são cidades espanholas. Então, se algum marroquino consegue entrar em Ceuta, automaticamente ele está na Espanha. E dali de Ceuta para a Espanha tem um monte de barco todos os dias e o controle ele não é tão forte. Então, se a pessoa consegue entrar em Ceuta, facilmente ela pode entrar na Espanha, consequentemente está na União Europeia. Por isso que em Ceuta foi construída uma cerca, como se fosse um muro. Lembra aquela história do muro dos Estados Unidos com o México? E tem o muro da Cisjordânia também, ali com Israel. Aqui é um dos muros que alguns chamam de muros da vergonha, que controlam a passagem de pessoas, mas cada país tem seu argumento para a construção do seu muro, da sua cerca, que é controlar o fluxo de pessoas. Então aqui é uma rota muito grande de imigração e tem o controle para que evite a entrada de pessoas em Ceuta, que é uma cidade que fica na África, fica no Marrocos, mas pertence à Espanha, tá? Estreito de Gibraltar. Continuando, aqui a África subsaariana. A África subsaariana, também chamada de África Negra, ela tem religiões diferentes da África setentrional, que é o animismo, que são aquelas religiões tradicionais, tribais, que têm uma adoração a diferentes deuses, cultuam os elementos naturais, tem a prática e rituais que foram trazidos, muitos deles, para o Brasil, as religiões africanas, que é muito forte ainda hoje lá no Nordeste e na Bahia, tá? Suas danças e tradições e outros rituais. É o animismo. E o cristianismo, que cresceu demais na África subsaariana através de missões que foram feitas por diferentes igrejas evangélicas, protestantes e até mesmo católica nessa região do planeta, criando ali igrejas e missões. Mas há um crescimento em alguns países, o Níger, Mali, Nigéria, na parte norte do país principalmente, o Sudão, o islamismo ele vem crescendo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo e não é diferente no continente africano. Na parte do sul há uma crescente influência do islamismo. Esta região do planeta, a África subsaariana, ela tem gravíssimos problemas socioeconômicos e é considerada a região mais pobre do mundo, a África subsaariana. Então, mortalidade infantil elevada, analfabetismo elevado, saneamento básico precário na maioria dos países, expectativa de vida muito baixa, taxas de natalidade ainda muito elevadas, são problemas muito graves que ocorrem nessa região do planeta. Entre a África setentrional e subsaariana, quem faz o isolamento dessas duas áreas é um isolamento natural, é o deserto do Saara. Então é isso que dificulta o contato entre essas duas Áfricas, entre esses dois povos. E uma coisa assim interessante, há uma discussão até sobre isso, gente. Em 2017, se eu não me engano, vocês que gostam de futebol, pode mandar aí nos comentários me corrigindo se eu estiver errado. O Salah, que é um jogador do Egito, ele ganhou de melhor jogador do continente africano, melhor jogador africano. E eu acho que ele ficou em terceiro lugar na eleição de melhor jogador do mundo. Isso gerou maior polêmica, porque o Salah é um jogador árabe. E muita gente começou a questionar, será que é africano? Porque as pessoas têm uma imagem do africano como o africano da África subsaariana. Mas é um continente. Então, muita gente nem se atenta. Quando fala Tunísia, pensa que é da Ásia, que é do Oriente Médio, não se liga que é da África. O Egito, se você falar para alguém que está um pouco desatento que o Egito é um país africano, a pessoa fica surpresa. Então, Argélia, Tunísia, Líbia, vejam que são países que têm o povo e as tradições, e a religião, a cultura, o idioma, muito mais semelhantes, muito mais parecidos com o Oriente Médio do que com a África, que é a África da imaginação das pessoas.
tá? O estereótipo que a gente cria do continente africano. Entre essas duas Áfricas, ao sul do deserto do Saara, tem uma região de clima semiárido conhecida como Sahel. Outro assunto bastante cobrado no vestibular que eu quero destacar aqui para você. Mereceu até um ramo aqui deste mapa mental. O Sahel é uma região de clima semiárido que fica aqui ao sul do Saara, que tem ali uma faixa de países que realmente são países com gravíssimos problemas socioeconômicos e que, para piorar a situação, gente, eles sofrem com o processo de desertificação. A desertificação é quando uma área, um solo, que é um solo útil, que é um solo fértil, ele é usado de maneira irracional, de maneira intensa, sem se preocupar com nenhum tipo de cuidado, e com essas técnicas arcaicas, primitivas que são utilizadas, o solo ele vai perdendo a capacidade produtiva e pela proximidade com o deserto, o solo vai desertificando. Chega um momento que o solo ele vira realmente um deserto e perde completamente a sua capacidade produtiva. Esse é o maior problema ambiental dessa faixa aqui do planeta e toda vez que se fala em desertificação, associe ao Sahel. Associe ao Sahel, que é a região do planeta onde esse problema é muito evidente. Para tentar conter este processo de desertificação, está sendo implementado um projeto em vários países aqui do Sahel, chamado de Grande Muro Verde. É uma barreira enorme de vegetação, de árvores ali que estão sendo plantadas para conter o processo de desertificação. Além de projetos de irrigação e também capacitação das pessoas que vivem na região para que elas aprendam a lidar melhor com a terra e evitar este problema da desertificação. Uma região que sofre muito com a fome. A fome, inclusive, gente, aproveitando para destacar, ela é um problema mundial. A África é um dos continentes mais afetados pela fome, mas muitas vezes em países que são grandes produtores de alimentos, as pessoas passam fome. Porque a fome não é um problema de produção de alimentos. Dá para produzir alimentos no mundo para 9 bilhões de pessoas. Não sei o que estou falando, não. A ONU que fez esse levantamento em um dos seus estudos. Porém, a fome ela acontece porque as pessoas não têm condição de ter acesso ao alimento, condição financeira de comprar o alimento. Muitas vezes o alimento ele é produzido na forma das plantations ou voltados para exportação. E tem países que grande parte das suas terras são usadas para a produção de cacau, por exemplo, que não é um alimento básico, né? Ele é utilizado para a fabricação do chocolate. Tentaram até fazer um boicote internacional alguns anos atrás, a Nestlé, que é uma empresa suíça, para que as pessoas parassem de comprar chocolate da Nestlé, porque a matéria-prima dela era o cacau que vinha da África. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de debate ou como se fala, de manifestação, porque apesar de não ser a melhor coisa do mundo, imagina quantas pessoas que são empregadas e que precisam do dinheiro que vivem da produção do cacau ou trabalham nas plantações de cacau no continente africano. Tem que lutar sim pela melhoria das condições de trabalho nessas regiões do planeta, evitando principalmente o trabalho escravo e o trabalho infantil. Agora que a gente já cumpriu esses dois lados, aqui o lado da demografia, o Sahel, vamos fazer mais uma explicação aqui da parte geopolítica. Na última aula a gente veio para cá, conflitos, Primavera Árabe, e hoje eu vou citar outros conflitos aqui para vocês. Então, pegando um dos conflitos, uma das regiões, isso é bem rapidinho, facinho de entender. Existe um país que, na verdade, não é um país independente, ele é controlado pelo Marrocos, é o Saara Ocidental. Na atividade, que foi um dos vídeos que eu postei no canal para vocês aqui sobre o continente africano, eu pedi para que vocês tivessem atenção ao mapa que muitas vezes a divisão do Marrocos para o Saara Ocidental é uma linha tracejada. O Saara Ocidental não é um país independente, ou seja, ele é controlado por um outro país, pelo Marrocos. O Saara Ocidental
Ele foi controlado pela Espanha até 1975. O resumo, assim, para a África de maneira geral, gente, é que após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias não conseguiram manter os territórios ali sob seu controle no continente africano. Então eles não tinham nem condição financeira, nem condição... Tipo, muita gente morreu na guerra, os países estavam mais focados durante a Segunda Guerra Mundial neles mesmos. Isso abriu uma brecha para que países africanos pedissem sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa comum a todo o continente africano. Então, ele foi controlado pela Espanha até 75, e quando a Espanha foi deixando o território do Saara, começou a ter um conflito pela terra no país. Então, o Marrocos reivindicando o Saara Ocidental e a Frente Polisário lutando pela independência do Saara Ocidental, para ser um país independente. Então, o Marrocos reivindica o Saara Ocidental e a Frente Polisário reivindica a independência do Saara Ocidental. Vocês entenderam, gente? Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário, pode me mandar um e-mail também, tá bom? O que acontece ali que é uma curiosidade? Por que o Marrocos não abre mão? É só um deserto, gente. Se você olhar o Saara Ocidental na imagem de satélite, é só areia, é só deserto. E a população é muito pequena ali que vive no Saara Ocidental. É uma região pouco populosa, pouco povoada, mas tem uma riqueza. Por isso tem tanto interesse por parte do Marrocos. É uma região rica em fosfato. Tem até outros recursos minerais também, mas o fosfato é o destaque. O fosfato é muito utilizado na agricultura, é um recurso utilizado na fabricação de adubos e outros insumos agrícolas. E outra coisa que aconteceu, gente, o Marrocos, para evitar ali a entrada e saída de pessoas no território que ele controla, foi feito um muro que é o maior muro de fronteira, de controle do mundo. É um muro feito de areia e pedra, que é o Muro do Saara. Pesquisa na internet aí para você dar uma olhada no Muro do Saara, que tem mais de 1.800 quilômetros de extensão, que dificulta bastante a passagem dos povos nômades ali, das pessoas que não têm tanta tecnologia, e favorece ou ajuda o Marrocos a manter o controle sobre o Saara Ocidental. Este é um caso, tá? Vamos ver outro. Outro conflito. Vamos sair aqui do Marrocos, vamos vir para esse verdinho, a Nigéria. Não tão distante aqui dessa região. A Nigéria é um país que fica na região do Golfo da Guiné, uma região rica em petróleo. A Nigéria é um país que tem o maior PIB do continente africano. Isso acontece principalmente por causa da exploração de petróleo, mas há uma má distribuição de renda e problemas gravíssimos políticos, estruturais e socioeconômicos neste país. O país mais populoso do continente africano e o maior PIB da África também. Não é a economia mais dinâmica, que no caso seria a África do Sul, mas o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a Nigéria. E também isso pode mudar de ano para ano, tudo bem, pessoal? Você sempre dá uma pesquisada aí na lista atualizada. A Nigéria, ela se tornou independente do Reino Unido em 1960, como vocês estão vendo aqui no esqueminha. Ela é composta por mais de 250 grupos étnicos, e aí já começa a ter um problema. Enquanto o Reino Unido controlava o país, ficava mais ou menos tudo bem. Com a saída do Reino Unido, começa uma luta intensa pelo controle do território e pelo poder. Ao norte, tem ali duas etnias, Hausa e Fula. Poxa, gente, essa letrinha aqui ela é bonitinha, mas ela confunde um pouco, tá? É F mesmo, ó, Fula. No sudoeste do país, Yorubá. E no sudeste, é essa aí que você tem que ter atenção, o Ibo. Ibo, no sudeste da Nigéria. Então, nesta parte aqui da Nigéria, a etnia Ibo é o grupo que é a maioria ali, né, nessa região do país. Em 1967, ó, você viu que em 1960 ela se tornou independente do Reino Unido. Aí muitos conflitos foram acontecendo, lutas pelo poder, desacordos para quem ia dominar o país. Em 1967,
os Igbo, no Sudeste, declararam independência da Nigéria e a formação de um país chamado Biafra, que não foi reconhecido por ninguém praticamente no mundo. Só 2 ou 3 países africanos mesmo ali reconheceram Biafra como um país independente. Teve uma comoção internacional porque muitas crianças foram fotografadas morrendo de fome, sabe? Só pele e osso mesmo. E até o Papa, na época, a Igreja Católica fez ali uma comoção para tentar ajudar a população de Biafra, por isso que ficou muito conhecido. Para vocês terem uma ideia, o conflito civil na Nigéria, a guerra civil na Nigéria, dizimou, matou entre 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas e 3 milhões de pessoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram na guerra de Biafra. E não é um problema que acabou, porque em 2014 outros problemas continuaram acontecendo na Nigéria. Até hoje tem esse lance de Biafra. Mas o que tem acontecido na Nigéria é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei que o islamismo ele tem avançado do norte em direção ao sul? O islamismo é uma religião maravilhosa, é uma religião com princípios muito bonitos. Dá uma olhada nos pilares do islamismo. Mas lembre-se que qualquer religião, inclusive no islamismo, existem radicais. E dentro do islamismo existe um grupo radical chamado Estado Islâmico, que é um grupo sunita, muçulmano, que luta pela implementação da Sharia, que é um conjunto de leis religiosas que devem ser as leis civis do país, e algumas são muito rígidas. Por exemplo, aquela lei que você já deve ter ouvido falar, no caso se a pessoa roubar, cortar a mão. Se uma mulher for acusada de trair acusada, hein? Não precisa nem provar, tá? Se for ali e falar que a mulher traiu o marido, ela é enterrada até a cintura, se ela não conseguir provar que isso não é verdade, e apedrejada. Na verdade, as mulheres são enterradas até a parte superior do corpo, apedrejada até a morte. Então, são leis terríveis, tá? O grupo Estado Islâmico, ele começou ali na Síria, e o poder dele foi crescendo no Oriente Médio, e outros grupos radicais, e um deles dentro da Nigéria, começou a se aliar ao Estado Islâmico, e as atrocidades só aumentaram, gente, a partir de 2010, 2011. O grupo terrorista da Nigéria é o Boko Haram. Boko Haram. A tradução de Boko Haram, você vai ficar pasmo de saber. Boko Haram, tradução. A tradução é a seguinte: a educação ocidental é um pecado. Esse é o nome, Boko Haram. Vamos escolher um nome para o grupo terrorista, vai chamar a educação ocidental é pecado. Então eles são extremamente violentos, radicais, e basicamente seja do jeito igual a gente ou morra. E é nossa função matar os infiéis. Esse grupo existe desde 2002, foi uma escalada de violência, como eu falei, da Sharia, que são as leis. Em 2014, ele ficou conhecido internacionalmente porque eles sequestraram em uma universidade 276 mulheres estudantes e mataram praticamente todos os meninos que não eram extremistas ou que não quisessem se tornar extremistas como eles. Então muitos acabaram sendo obrigados a ir junto com o grupo e matar os outros colegas mesmo. E as meninas, elas foram escravizadas, tornaram escravas sexuais, e tem muitas notícias de que elas foram vendidas por cerca de 8 a 12 dólares cada uma delas depois, para se tornarem escravas ali de outras pessoas ou esposas compradas por maridos não tão bonzinhos, né, gente? Então essa é a situação da Nigéria, e na próxima aula, para não ficar muito cansativo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre outros conflitos que ocorrem aqui no continente africano. Espero que você esteja gostando. Se sim, deixe o seu like. E lembrando que o link deste infográfico da hora que eu fiz para vocês está na descrição do vídeo em altíssima resolução. Até a nossa próxima aula, galera. Sempre dou uma olhadinha para baixo aqui para apertar o F2 para pausar, viu? Até mais.